E se fosse possível prever o futuro? Mas não o futuro de uma pessoa, e sim o de toda a civilização. Pois é, parece loucura, né? Mas é exatamente essa a ideia genial que o Isaac Asimov apresentou na sua série Fundação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha só essa frase, que é a chave de tudo. Para pensar um minutinho. O indivíduo é puro caos, mas a multidão? A multidão é quase uma certeza matemática. Essa é a base da psicohistória, uma ciência fictícia, claro, mas que, como a gente vai ver, talvez nunca tenha sido tão próxima da nossa realidade. Bom, tudo isso começa na ficção, claro, com a história de um matemático genial chamado Hari Seldon. Imagina a cena, ele está lá, vivendo no auge de um império galáctico que parece invencível. Só que os cálculos dele, os cálculos mostram uma verdade bem sombria. O colapso não é uma possibilidade, é uma certeza. E o que vem depois? 30 mil anos de barbárie. Então, tá, mas o que é essa tal de psicohistória, afinal? Pensa nela como a matemática do comportamento humano, mas em massa. A grande sacada é justamente essa. Ela não quer nem saber do indivíduo, porque uma pessoa só é imprevisível demais. Agora, o coletivo. O coletivo. Segundo Seldon, segue padrões que dá para prever. É surpreendente, né? Claro que uma ciência com esse poder todo não ia funcionar de qualquer jeito. Tinha regras, e regras bem rígidas. Seldon definiu 3 condições básicas. Primeira, a população estudada tem que ser gigantesca. Estamos falando de números astronômicos. Segunda, e essa aqui é fundamental, as pessoas não podem saber que estão sendo analisadas. Porque, se soubessem, mudariam o comportamento e a previsão iria por água abaixo. E por último, a terceira, o sistema só funciona com base em padrões do passado. Ele não consegue prever algo completamente novo, uma variável totalmente maluca que nunca aconteceu antes. Beleza, a ideia é incrível, de verdade. Mas como é que isso funcionaria na prática? Qual é a matemática por trás dessa loucura toda? Então, o primeiro pilar é um velho conhecido nosso, a estatística e a probabilidade. Pensa na lei dos grandes números, por exemplo. Se a gente joga uma moeda 10 vezes, pode dar qualquer coisa. Agora, se jogar 1 milhão de vezes, o resultado vai ser praticamente 50% cara, 50% coroa. É quase uma certeza. A ideia do Seldon foi aplicar exatamente essa lógica para a humanidade. É o mesmo princípio das pesquisas de eleição ou daqueles modelos que a gente viu na pandemia, sabe? Aí vem o segundo pilar, que é a psicologia matemática. Aqui a coisa fica mais complexa porque não é só estatística, é sobre modelar as reações coletivas das pessoas. Sabe a teoria dos jogos? Aquela matemática que estuda como a gente toma decisões estratégicas? Pois é. Com ela, seria possível calcular como grupos inteiros reagiriam a uma crise, ou a uma propaganda, por exemplo. E se isso só é familiar, é porque é. Os algoritmos das redes sociais hoje em dia já fazem algo parecido para prever o que a gente quer ver e manter todo mundo engajado. E agora, a gente chega no terceiro pilar. E para mim, essa é a ideia mais genial de todas. É a analogia que faz tudo fazer sentido. Essa frase resume tudo perfeitamente. Pensa num gás dentro de um recipiente. É impossível para um físico saber para onde uma molécula de gás específica vai. Impossível. Mas ele consegue prever com exatidão a pressão, a temperatura, o comportamento do gás como um todo. Para Seldon, a humanidade era isso, um gás. Cada pessoa é uma molécula caótica imprevisível, mas todos juntos a gente se torna um sistema com leis matemáticas previsíveis. Incrível, né? Pois é, um sistema que pode prever milênios de história. Parece perfeito, à prova de falhas, certo? Bom, nem tanto. Porque toda equação, por mais bonita que seja, pode ter aquele probleminha fatal. Então, o plano do Seldon era infalível? A resposta curta é não. De jeito nenhum. Porque se tem uma coisa que define a história da humanidade, é a capacidade de surpreender. E a surpresa veio na forma de uma pessoa. Ou melhor, um personagem. O Mulo. Esse foi o nome que simplesmente quebrou a matemática perfeita do Seldon. Ele era o ponto fora da curva, a anomalia estatística. Um mutante com poder que ninguém esperava. Ele conseguia manipular as emoções das pessoas em massa. Como é que uma equação baseada só em dados do passado ia prever uma coisa dessas? O Mulo, na ficção do Asimov, é basicamente a representação perfeita de um conceito do mundo real, a teoria do cisne negro, do Nassim Taleb. Sabe o que é um cisne negro? É um evento como o 11 de setembro, ou a crise financeira de 2008. São coisas que ninguém vê chegando, que têm um impacto gigantesco e que depois que acontecem, todo mundo olha para trás e diz: mas era óbvio. A psicohistória do Seldon, por se basear só no que já tinha acontecido, era completamente cega para esse tipo de evento.
Ok, agora vamos trazer essa discussão toda para o nosso mundo, para o hoje. O Seldon não tinha uma ferramenta que hoje a gente tem e que muda tudo, a inteligência artificial. A grande pergunta é, o que a IA faria com a psicohistória? Seria solução ou um problema ainda maior? E aí é que mora o grande paradoxo. Por um lado, a IA poderia ser o sonho de Seldon se tornando realidade. Imagina o poder de processar trilhões de variáveis em tempo real. Com acesso a dados super detalhados da nossa vida, o modelo ia se adaptar o tempo todo. Por outro lado, poderia ser o pesadelo. A própria IA poderia se tornar o cisne negro final, a variável que ninguém previu. Ou, e isso é talvez o mais provável, as pessoas, sabendo que estão sendo modeladas por uma IA, mudariam seu comportamento de propósito, quebrando aquela segunda regra de ouro do Seldon. E tudo isso nos leva para um outro campo. A gente sai da matemática e entra na filosofia, nas perguntas realmente difíceis que uma tecnologia como essa coloca na nossa frente. A primeira é essa, bem direta. Se o comportamento de bilhões de pessoas pode ser previsto por uma equação, o que isso significa para a nossa liberdade individual? Será que o tal do livre-arbítrio é, no fim das contas, só uma ilusão quando a gente olha para o todo? E tem mais. É bom lembrar que o plano do Seldon não era só prever o futuro, era interferir, guiar a humanidade para um caminho melhor, para evitar a barbárie. Mas aí vem uma pergunta ética bem pesada. É certo manipular bilhões de pessoas sem o consentimento delas, mesmo que seja para o bem maior? O que nos leva à pergunta que talvez seja a mais importante de todas. A matemática em si pode até ser neutra, mas quem a usa nunca é. Então, a questão é, quem define o que é um futuro melhor? É o Hari Seldon? É uma grande empresa de tecnologia? É um governo? Quem tem esse poder? No fim das contas, a ficção científica do Asimov nos deixa com um dilema que hoje é a nossa realidade. A questão deixou de ser se a gente consegue prever o futuro. A verdadeira questão é que tipo de futuro a gente quer construir. E talvez mais importante ainda, quem tem o direito de decidir isso por todo mundo?